E aí, moça nerd aqui de novo. Seja bem-vindo para mais um vídeo. A ficção tem muitas funções, uma delas é de denúncia. Tá, talvez não seja a sua função preferida, né? Eu sei que você passa 3 horas assistindo anime ou jogando videogame justamente para esquecer dos problemas. E os criadores sabem disso. Embora os artistas muitas vezes queiram usar da sua arte para criticar a vida real, um bom criador sabe como manter o seu livro, filme, animação interessante, mesmo quando fala sobre assuntos sensíveis. Então acontece esse fenômeno de disfarçar os problemas que estão sendo tratados e que a mensagem mais séria não atrapalha o tom geral da história. Isso é o que popularmente é chamado na literatura de alegoria. Parece bobagem, mas acredite, muitas franquias famosas são repletas de subtextos complexos que você talvez não tenha percebido. O exemplo mais famoso, e provavelmente mais polêmico também, são histórias que são sátiras políticas. A política é e sempre foi um assunto delicado e complicado de se discutir. E isso nem mesmo considerando que os pesos na história de criticar abertamente o Estado ou o governo poderia realmente levar uma pessoa a ser presa ou morta. A dificuldade de falar abertamente sobre tal assunto leva a surgir histórias que falam de política de uma maneira mais velada ou fantasiosa, onde o inimigo a ser enfrentado e criticado é representado por personagens ou instituições fictícias, que só lembram remotamente o perigo da vida real que o autor quer ridicularizar. Repara, por exemplo, no Império do Mal de Guerra nas Estrelas. Um governo do mal planeja dominar todos os planetas do mundo e caça e mata as pessoas que não se submetem a seus caprichos. Ou pense em como os comensais da morte do Harry Potter buscam torturar e matar os bruxos mestiços, porque veem outros bruxos como ameaças à sociedade e boa-vida dos bruxos puro sangue, que eles acham que são melhores que todo mundo. Ou então, o império religioso da série His Dark Materials, uma instituição religiosa que usa seu poder e ideologia para oprimir os outros que são diferentes. Esses vilões não são assim à toa, eles são alegorias, metáforas para representar regimes e grupos opressivos e perseguidores da vida real. Por exemplo, a J.K. Rowling até mesmo admitiu abertamente como ela baseou os vilões de Harry Potter na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Usar essas formas de metáforas é um jeito de poder explorar esses assuntos polêmicos e delicados na ação, sem quebrar a sensação de fantasia das histórias ou sem deixar o clima muito pesado. Porque, sério, você imagina como seria estranho, ou talvez até desrespeitoso, nazistas aparecendo na saga de heróis do Harry Potter? Por isso aparecem os vilões fictícios, como uma alternativa para falar da realidade, falando da realidade diretamente. Como Neil Gaiman disse uma vez, a ficção científica é uma ótima forma de falar do presente, parece que você está falando do futuro. E essa forma de metáfora tem ficado muito popular nos últimos anos, o que pode ou não ser consequência do mundo nos últimos anos estar indo pro caralho. Um exemplo pertinente e popular nos dias de hoje é o Wicked, esse filme que parou a internet nos últimos meses. Wicked é baseado na série de livros do Mágico de Oz, que qualquer pessoa que não viva debaixo de uma pedra já conhece, né? Totó, não estamos mais no Kansas e tudo mais. Esse filme é baseado em um universo alternativo do Mágico de Oz, onde a bruxa chamada Oeste, a Elfalba, não é só um monstro horrível e cruel que todo mundo conhece. É apenas uma feiticeira incompreendida que é vítima de uma campanha de difamação. O Mágico de Oz quer que ela seja vista como inimiga para ele poder justificar as medidas terríveis que ele toma como comandante de Oz e poder manter seu poder. Essa história não foi escrita à toa. É uma história sobre como o poder centralizado é ruim, e como esse poder pode demonizar e perseguir pessoas diferentes só para usá-los como bode expiatório, e como uma desculpa para interferir ainda mais na vida e liberdade do povo. No universo da história, o Mágico de Oz é um ditador que não tem o poder que ele afirma que tem. Ele diz que sabe fazer mágica, mas não sabe. E para não perder a sua posição como líder de Oz, ele manipula a Elfalba, uma feiticeira de verdade, para trabalhar por ele. E quando ela se recusa a se juntar a ele, o Mágico de Oz arma para que todos vejam ela como uma bruxa cruel, mesmo que ela nunca tenha feito nada de errado. Porque assim, todos se concentram em ter medo dela, enquanto acreditam nele para salvá-los de um mal invisível. Sendo que esse mal simplesmente não existe. É uma desculpa para o Mágico de Oz deixar as pessoas desesperadas para que ele tenha permissão para fazer o que quiser. Sim, onde é que eu já vi isso, né? De novo, esse filme não foi lançado agora por acaso. Assim como Voldemort, ou Império Darth Vader, o Mágico de Oz é um ditador fantasioso, uma forma do autor poder criticar o poder e o governo. Existem muitos motivos que podem levar a esse subtexto disfarçado nas histórias. Pode ser, como eu já falei, para não afastar as pessoas, só querem curtir um bom filme e relaxar. Então, pelos elementos mais dramáticos e estar de lado, pode ser um bom jeito de atingir a ferida, enquanto para não escrever uma história divertida. Mas outro motivo que pode levar à criação dessas histórias é quando você literalmente nem pode falar sobre o assunto que você quer falar. Falar sobre um assunto tabu, algo proibido ou ilegal. Uma opinião muito popular em geral, ou simplesmente uma intervenção externa, como um produtor ou diretor interferindo no seu trabalho dizendo que você tem que mudar o conteúdo da sua arte. De qualquer forma, você se vê tocando em um assunto intocável, algo que você não pode dizer livremente. Você precisa encontrar outra forma de ir em frente. O que fazer quando você não pode falar o que você quer?
você arruma um jeitinho especial de falar. Um exemplo muito bom disso aconteceu aqui no Brasil, na nossa terra do queijo com goiabada, durante a ditadura militar. Como você deve saber, se não estiver faltando na auditória, a ditadura militar não permitia críticas ao governo. Você não podia falar negativamente da ditadura militar, mesmo que fosse de brincadeira, mesmo que fosse na ficção. Mas isso nunca impediu o brasileiro de falar o que quer. O brasileiro procurou uma forma de driblar a proibição através da música. A música de protesto durante a ditadura militar é um marco histórico do nosso país. As músicas apresentam uma escrita brilhante, capaz de enganar os órgãos de censura da ditadura, para que as mensagens tão preciosas de liberdade e esperança chegassem ao povo que precisava ouvir. Músicas como Cálice, Apesar de Você, Para Não Dizer Que Eu Falei das Flores, O Bêbado e Equilibrista, Alegria e Alegria, Sociedade Alternativa e etc, etc. São músicas muito famosas dos anos 60 e 70 que, direta ou indiretamente, criticam o governo brasileiro da época. Essas músicas foram escritas como mensagens veladas e vagas, porque senão elas seriam censuradas e as pessoas não viriam. Caramba, acabei de perceber que eu acabei de citar Mágico de Oz e Chico Buarque no mesmo vídeo. Nossa, como eu consegui isso? Acho que só por isso eu já mereço sua inscrição e o seu like, né? Mas, falando sério, a ficção utiliza esse recurso da metáfora para falar sobre questões da vida real com muita frequência, especialmente durante períodos do tempo complicados e com muitos problemas sociais. Não é à toa que todas essas músicas foram escritas na ditadura militar, por exemplo. Esse tipo de arte nasce da necessidade de subterfúgio, com o medo e a coragem de falar sobre aquilo que ninguém quer discutir. Mas, por outro lado, no extremo oposto de produzir arte que você quer que ninguém perceba o que realmente é, existem aquelas histórias que as pessoas tentam ler demais e acabam enxergando coisas que não existem. Da mesma forma que existem histórias que parecem superficiais e são profundas, também existem aquelas que são exatamente o que parecem, mas as pessoas juram que deve existir algum segredo oculto, mesmo com o escritor falando que não. Um exemplo famoso é O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, uma das séries de fantasia mais famosas da humanidade, que, provavelmente porque é tão famosa, as pessoas criam as teorias mais mirabolantes e significados ocultos do livro. As pessoas já falaram que O Senhor dos Anéis é baseado na vida de Jesus Cristo, ou que é um livro satânico. Sim, de alguma forma as pessoas conseguiram atribuir dois termos opostos ao mesmo livro. Ou até que é um livro sobre política de classe ou guerra racial. E o que eu acho mais curioso é que, se você procurar, a maioria dessas interpretações dos livros são de fãs comuns do livro. Ou seja, pessoas que só leram o livro por diversão e criaram uma explicação do que eles acharam que o Tolkien estava querendo dizer. Não foram, sei lá, doutores em literatura ou professores de simbolismo buscando algum significado oculto. Isso porque, estranhamente, apesar da fama lendária que O Senhor dos Anéis tem, são poucos os críticos e estudiosos profissionais que ligam. Isso é incomum para livros tão famosos, porque mesmo aqueles que são mais inocentes costumam ser muito analisados por pessoas que entendem de livros de literatura. Compara, por exemplo, com o Harry Potter, outra série de livros que também é muito famosa e tem dúzias e dúzias de trabalhos de doutorado tentando provar que o significado da vida, ou sei lá o que, pode ser descoberto através desses livros. Isso é o oposto do que aconteceu com O Senhor dos Anéis, que costuma ser ignorado pelos estudiosos, mas analisado e analisado repetidamente por fãs casuais, obsessivos. E isso tudo é a despeito do que Tolkien queria, veja bem. O Tolkien odiava pessoas tentando dizer que ele escreveu o livro para ser isso ou aquilo. Ele odiava especialmente a interpretação que muitas pessoas, mesmo hoje em dia, têm sobre O Senhor dos Anéis ser uma metáfora para a Segunda Guerra Mundial. Eu confesso que demorei muito para entender como essa interpretação funciona, mas em termos simples, a teoria fala que a Cidade do Anel, os personagens principais, representam o exército aliado durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados do Sauron representam os alemães e o Anel Mágico representa a bomba atômica, ou o poder que essas bombas trazem para as nações, e como ela pode corromper até o mais nobre dos homens. Bom, pessoalmente, isso não faz muito sentido para mim, é uma interpretação nada a ver. O que diabos esse povo usa quando lê? Eu quero, viu? Mas é uma visão que existe e muitas pessoas acreditam, sei lá por quê. E pensam isso desde que a própria Segunda Guerra Mundial aconteceu. Tanto que o próprio Tolkien, enquanto estava vivo, ficou sabendo essa visão sobre a história dele e ele repreendeu os próprios fãs. Em uma das reedições de O Senhor dos Anéis, Tolkien escreveu: "Eu sinceramente detesto alegorias em todas as suas manifestações e sempre detestei desde que fiquei velho e cauteloso o suficiente para detectar a sua presença." Ou seja, Tolkien admite que odeia justamente esse tipo de história e de fãs que pega conceitos de fantasia e ficção em geral e as transforma em metáforas para passar uma lição ou uma reflexão para os leitores e fãs. Qual desses dois é o melhor ponto de vista? Não sei, tem vantagens e desvantagens para os dois tipos de história. Por um lado, a alegoria é uma boa forma de deixar a história mais profunda e acrescentar um subtexto inteligente na história, sem alienar necessariamente as pessoas que não se importam com isso.
Além disso, existe uma óbvia função política e social na alegoria, quando ela é usada para protestar contra injustiças ou ensinar sobre tolerância, ou mesmo só como uma forma de escape, quando toda arte mais explícita corre o risco de ser censurada. Por outro lado, a alegoria de forma alguma deveria ser obrigatória, e um livro, um filme ou uma música sendo usada para passar uma mensagem textual não necessariamente torna a história mais inteligente ou melhor. E uma mensagem mal executada pode estragar tudo, tornando a narrativa que você está tentando construir muito pior e mais superficial do que se não tivesse mensagem nenhuma no começo de tudo. Além disso, você corre o risco de parecer te fazer mais mal do que bem pro ponto que você está tentando fazer. Se a mensagem for ruim, não convincente ou mal escrita, não só ninguém vai levar a sério, como pode até mesmo ser usada como exemplo de por que essa mensagem pode ser ruim. Eu me lembro do Bruce Timm, o criador da série animada do Batman, falando sobre isso numa entrevista onde ele criticava um episódio do desenho que ele achava que tinha uma mensagem muito mal escrita. Eu não queria fazer esse episódio desde o começo. Sim, Derek era muito bom em fazer programas com mensagens sociais, e meu grande problema com programas de mensagens é que você não consegue resolver os problemas do mundo em um desenho animado de meia hora. Se você levanta a questão da falta de moradia, o que você pode fazer? Isso faz o episódio parecer muito explorador, porque você está apenas usando o problema como um pano de fundo exótico. Você não pode discutir o problema em nenhum nível significativo em um desenho animado de ação de 22 minutos. Não é o suficiente para ele colocar um band-aid no problema no final, simplesmente não funciona. Então, lidar com uma história com uma mensagem muito forte é complicado, ainda mais se você lidar mal com o que a sua alegoria significa. Ela pode acabar mal feita, confusa ou simplesmente destrutiva para as pessoas que estão tentando apenas assistir a um programa. No final das contas, eu acho que a única conclusão definitiva a que se pode chegar em Stop é que a alegoria, quando bem feita, tem o seu propósito. Mas tudo depende do que tipo de história nós estamos analisando e como a alegoria é feita. Afinal, como todo artifício literário, a alegoria é só uma ferramenta, uma matéria-prima. O que conta é a casa que você está construindo com ela. Obrigada de coração por assistir até aqui ao final e muito obrigada pela paciência que eles tiveram aqui em me esperar lançar vídeo novo, que uma vez aí eu tava lidando com alguns problemas na minha vida, então talvez vídeo novo podia atrasar, mas agora que a minha situação já normalizou, eu vou ver se consigo voltar pro ritmo normal. Se você gostou do vídeo, eu peço que comente, deixe o like, inscreva e compartilhe para o meu canal ganhar mais visualizações. Siga-me nas redes sociais para me dar uma força e lembre-se que sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã e eu espero te ver lá na semana que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Moça Nerd, desliga. Tchauzinho.